E aí, tudo bem? Seja bem-vindo a mais essa aula. E agora o nosso assunto principal é o Programa de Conservação Auditiva. E aí vamos aprofundar nessa questão que eu considero super importante, que é a preservação do seu sistema auditivo. Afinal de contas, não sei se você sabe, mas existem algumas lesões que são irreversíveis. Então é super importante que você preserve seu sistema auditivo, cuide com carinho, faça a higienização adequada quando for necessário e tem alguns outros detalhes que nós vamos abordar agora, a partir deste momento nessa aula. E para dar continuidade, vou te apresentar os 4 tópicos principais que iremos abordar. Vamos trabalhar a identificação do risco. Como que eu vou saber se esse ambiente é ruidoso ou não? E aí, observe, isso não vale só para o seu ambiente de trabalho. Às vezes você tem muito cuidado lá no ambiente de trabalho, o técnico de segurança faz o possível para proteger todo mundo, dá orientação, dá treinamento, dá equipamento de proteção individual, fornece tudo o que precisa. E aí você sai do trabalho e vai para um ambiente muito ruidoso, ou vai permanecer numa oficina, ou perto de um motor sem proteção, ou outras situações que podem causar dano ao seu sistema auditivo. Outro tópico que a gente vai abordar é os efeitos do ruído à saúde. O ruído, ele pode gerar lesão no seu sistema auditivo e essas lesões, elas podem ter outras consequências. Nós vamos falar sobre isso já já. Vou apresentar para você alguns tipos de protetor auditivo e vou explicar também como que usa os equipamentos de proteção. Mas antes disso tudo, eu vou te explicar o que é som. Não adianta nada eu querer proteger, querer cuidar, se eu não souber o conceito. O que é som? Então, se eu não conheço o inimigo, como é que eu vou me proteger? E será que o som é um inimigo? O som é uma vibração. Essa vibração se propaga pelo ar, transmitindo energia. E quando elas chegam aqui no nosso sistema auditivo, elas encontram uma barreira, uma membrana, chamada tímpano. E ali é onde o som começa a ser distinguido pelo nosso organismo. Quando ele é percebido através dos tímpanos, o aparelho auditivo traduz isso em estímulos elétricos. E esses estímulos elétricos são direcionados para o nosso cérebro, que passa a interpretar de diferentes formas. Nós somos capazes de ouvir várias frequências sonoras, desde 20 Hz até 20.000 Hz. São medidas muito distantes uma das outras, desde pouquinho até muito. E a gente vai ver isso em outra unidade de medida. A gente vai conversar sobre os decibéis. Decibéis são frações do Bell, a unidade de medida que é utilizada para medir o som, para monitorar o som. Dentro do ambiente de trabalho, quando eu quero monitorar o som, eu uso um aparelho chamado decibelímetro. Tem um outro aparelho também que chama dosímetro. O dosímetro emite laudo. E aí, geralmente, no ambiente de trabalho, esse é o mais utilizado pelos técnicos, pelos engenheiros de segurança para monitorar o ambiente, visto que o laudo pode traduzir as informações por até 8 horas. E aí eu tenho uma medida real de quanto que o trabalhador está exposto ao ruído, quanto de ruído por quanto tempo. Já o decibelímetro, ele mostra a medida naquele momento. Eu vou te mostrar agora um decibelímetro funcionando. Lá na Play Store do seu celular, é possível que você tenha curiosidade de conhecer alguns aplicativos diferentes. Um que eu já instalei diversas vezes no meu celular, já desinstalei, e sempre que eu preciso eu instalo novamente, é esse aqui, ó. Chama Decibelímetro. Eu não me preocupo com quem fornece o aplicativo, tá? Geralmente eu não olho de quem que é o aplicativo, mas se ele é um decibelímetro e funciona para medir som, é aquele mesmo que eu vou procurar.
Então, se você tiver curiosidade, procura lá na Play Store do seu celular, escreve decibelímetro, bem assim, ó. Olha lá, decibelímetro. E lá você vai encontrar o aplicativo para medir o som. Se eu ficar quietinha, baixa e praticamente não tem ruído. Só que tem uma coisa, nunca vai chegar no zero, porque existe um nível de ruído que é permanente. Existem pouquíssimas exceções para você ficar praticamente no zero. Agora, por exemplo, o meu computador está funcionando, tem o ambiente externo, eu não estou num ambiente totalmente vedado contra ruído. Então, eu vou ficar quietinha e não vai, o ruído vai abaixar até o máximo. Porém, vai pegar o ruído do meu computador também. Olha só. Tem até bastante ruído aqui no meu ambiente. Tá. Ah, deu um pico aqui de 12, um pico não, um pico invertido, né? Para baixo, de 12 decibéis. E o máximo com a minha voz, né? A captura da minha voz, deu 87 decibéis. Então você consegue realmente monitorar o ambiente e ter uma noção. Isso vale para a empresa em que você trabalha, isso vale, por exemplo, há poucos dias eu dei treinamento numa empresa e o rapaz estava em dúvida se o ruído do cano de descarga do veículo dele estava ultrapassando os limites permitidos por lei. E aí eu falei, beleza, vamos aproveitar o intervalo, vamos lá dar uma olhadinha. Na hora que ele ligou o veículo, realmente o ruído é diferenciado. Ele não é aquele ruído agudo, só que não estava tão alto. Ele não chegava a 60 decibéis. E para você ter uma noção, a faixa de 50 a 55 é uma faixa confortável para os nossos ouvidos, é uma faixa agradável para os nossos ouvidos. Olha só que interessante, quanta coisa diferente que a gente aprende quando começa a estudar o ruído, quando começa a estudar o comportamento dos sons. Agora eu trago aqui para você uma imagem que até justifica o ruído do meu computador. Olha só que interessante. Em ambientes naturais, onde não tem cachoeira, você consegue chegar a 10 decibéis. Sempre tem o barulho do vento, o farfalhar das folhas. Já em ambientes onde existe o sistema urbano que a gente conhece hoje, né? Você tem relógio funcionando, você tem computador funcionando, tem geladeira, e a gente passa para os 20 e começa a subir dos 20 aos 30, aos 50. Geralmente, num ambiente de administrativo, num ambiente onde tem escritórios, salas, onde as pessoas conversam um pouco mais baixo, chega-se a entre 50 a 60 decibéis. E ambientes mais ruidosos, por exemplo, o trânsito, vai de 80 a 90, às vezes chegando até a 100 decibéis, dependendo do ambiente. A partir de 100, o ruído ele começa a causar dano ao seu sistema auditivo. Então é importante que mais do que 100 decibéis, você esteja com protetor auricular. Observe, é importante proteger o seu sistema auditivo a partir de 85 decibéis, não é nem 100. Geralmente você vai encontrar ruídos de 100 a 110 decibéis em festas. E aí o pessoal está lá totalmente desprotegido, né? Se você parar para observar as equipes de vigilância, as equipes de limpeza, o pessoal que trabalha servindo, o pessoal do buffet, geralmente eles estão de protetor auricular. Você é que está na festa sem proteção. Bom, preste atenção a este detalhe e veja se não seria conveniente começar a pensar com mais carinho no seu sistema auditivo e talvez até levar proteção em caso de precisar frequentar esse ambiente por muito tempo ou muitas vezes. Eu mesma levei a minha filha pequena numa formatura uma vez e não deixei de cuidar da segurança dela. Eu levei um protetor auricular para ela. Ela conseguiu até dormir no ambiente. E não porque estava ruidoso e porque o som embala a criança. Não foi não, foi porque ela estava protegida. E eu te aconselho, se você for frequentar ambiente ruidoso por períodos muito longos, proteja seu sistema auditivo. Subindo ainda a escala, a gente encontra ali na faixa dos 130 decibéis os aviões. E mais acima, um perigo
muito grande para a nossa audição, que são as explosões e os fogos de artifício. Esteja de protetor auricular se você precisar estar exposto a essas situações. Agora, Cláudia, como que eu vou saber qual protetor auricular que eu uso? Como que eu vou saber se esse ambiente é realmente perigoso? Você viu que no meu celular tem um aplicativo? Eu te falei, às vezes eu desinstalo ele, por exemplo, eu quero mais espaço, ou eu não estou usando esse aplicativo, eu tiro ele do meu celular. Porém, quando eu preciso avaliar, ou preciso tirar uma dúvida, ter certeza que aquele ambiente é seguro ou não, eu instalo novamente. Isso vale também para o luxímetro, que não vem ao caso neste treinamento, mas é um sistema para medir a quantidade de iluminação do ambiente, se estamos com a iluminação adequada. É outro aplicativo que eu instalo e desinstalo do meu aparelho. Eles não servem para laudar o momento que a gente está vivendo. Estou querendo saber agora se tem ruído no ambiente. Beleza, ele consegue me informar se aquele ambiente está com um nível sonoro seguro ou não, mas ele não serve para laudo, ok? Não serve. Ele serve apenas para você ter uma noção de como está naquele momento, o ambiente que você está frequentando. E aí, se ele sinalizar que é mais de 85 decibéis, é interessante você ter um protetor auricular e estar realmente preparado para proteger o seu sistema auditivo desse ambiente que pode realmente lhe trazer danos. Agora, para proteger o nosso sistema auditivo, é importante que a gente conheça o nosso ouvido. E aí eu trouxe uma imagem para você, tem aqui, ó, ouvido externo, logo em seguida o ouvido médio e o ouvido interno. Cada uma das partes do nosso sistema auditivo tem uma função específica. E aí eu vou destacar a cóclea. Eu vou mencionar para você a diferença de uma cóclea saudável para uma cóclea danificada. Observe, os cílios dentro dela, eles são responsáveis por conduzir os sinais e uma cóclea danificada, ela não tem todos os cílios. Observe como que há uma diferença grandiosa ali, como que é uma diferença grosseira e é justamente isso que não tem correção. A partir do momento que o nosso sistema interno começa a se danificar, não tem como corrigir. Até o momento, os cientistas não conhecem forma de corrigir. E aí, o que pode acontecer? Hoje você ouve normal, ontem você ouvia normal, hoje você já começa a ter um pouco mais de atenção, mas está ouvindo normal, beleza. Mas com a progressão, daqui a pouco você não está ouvindo. E isso vai influenciar na sua vida, vai influenciar na sua comunicação com os seus entes queridos, com os seus colegas de trabalho, vai te gerar desconforto, pode facilitar a ocorrência de acidentes. A perda auditiva, ela faz com que você tenha dificuldade com a concentração, gera nervosismo e tudo isso, um item em cima do outro, você acumulando esse tipo de situação, pode gerar um baixo rendimento. Então você começa a produzir menos. Se você está preocupado, se você não consegue se concentrar, se você está desconfortável, você começa a produzir menos. E se você está desatento, você pode se envolver em acidente. É tudo isso que a gente está querendo evitar. E tem outras alterações também. Essas alterações podem envolver o seu organismo. Como, por exemplo, uma coisa que nem todo mundo sabe é que pode alterar o seu sistema sexual, pode alterar o funcionamento do seu corpo em geral. Na verdade, o que eu vou te explicar? Não aprofundando muito nessa questão, mas já aprofundando, nosso corpo ele é todo interligado. Qualquer parte do nosso corpo ela tem ligação com outra parte, tá? Então, meu dedo mindinho, ele é tão importante da mão quanto o dedo do pé. A minha ponta da orelha faz falta. Então, se qualquer parte do meu corpo for lesionada, eu vou ter alterações em outras partes do corpo. O sistema auditivo, dentro do sistema auditivo também, eu vou voltar até a imagem para você ver, tem o sistema vestibular. Olha lá em cima, acima do tímpano, a gente tem lá o vestíbulo. O sistema vestibular, ele é responsável pelo nosso equilíbrio.
E os danos ao sistema auditivo, eles são cumulativos. Como eu mencionei, se acumula problema, você está gerando outros problemas. Um acidente nunca é causado por um único problema. Nunca tem uma causa só. E aí acontece também dessas alterações no nosso organismo. As alterações, tanto no sistema sexual, quanto no sistema circulatório, pode aumentar a pressão sanguínea. Você pode ouvir um zumbido frequente, pode ocorrer o estreitamento de vasos, contrações musculares e, em determinados momentos, você pode até passar por alguns sustos com as oscilações do seu sistema auditivo. Tudo isso pode gerar acidentes. E o nosso trabalho aqui é justamente para minimizar a possibilidade de acontecerem acidentes com você, para fazer o possível para eliminar qualquer possibilidade de ocorrência de acidente. Outros efeitos. Pode ser que você sofra trauma acústico por ficar muito tempo exposto ao ruído. E é justamente isso que a gente quer evitar. Quando eu falo de proteção, uso do protetor auditivo, olha, existem diversos no mercado e você não precisa se adaptar a um modelo só. Existem vários tipos de protetores auriculares. Algum deles você vai se adaptar. Então, independente se você está no seu local de trabalho ou se você está num ambiente em que você poderia ficar mais descontraído, proteja-se. Cuide do seu sistema auditivo. Outro efeito, eu posso ter perda temporária. Fiquei exposto muito tempo a um ambiente ruidoso, eu posso sair dali e não estar escutando direito. Posso ter realmente uma perda temporária. Por algum tempo, você não ter o seu sistema funcionando perfeitamente. E aí ele pode voltar a funcionar depois. Pode ser perda de alguns minutos, de algumas horas, em algumas situações até de alguns dias. E ele pode voltar a funcionar. Porém, não é interessante você se apoiar nessa informação, achando que em qualquer situação que você tiver exposto, você vai ter uma perda temporária e depois volta ao normal. Pode ser que já tenha acontecido com você alguma vez, de você ter uma perda temporária e depois o sistema voltou ao normal. Ah, beleza, não preciso se preocupar, porque o sistema se regenera. É só um engano isso. O sistema auditivo, dependendo do tipo de perda que houver, a perda pode ser permanente, como você pode ver aqui na última imagem. E essa perda permanente, ela influencia diretamente na sua vida, no seu cotidiano, no seu ambiente de trabalho e na sua produtividade. Para monitorar se a pessoa está saudável, se tem ou não perda auditiva, geralmente as empresas pedem o exame audiométrico, pede para fazer audiometria. É um exame que vai mostrar as suas reações conforme vão sendo apresentadas situações ruidosas para você. E aí, como que eu faço para prevenir os efeitos do ruído no meu sistema auditivo? Geralmente as empresas têm uma série de procedimentos que elas adotam. A primeira forma de proteger é trabalhando o ambiente. Mas antes de trabalhar o ambiente, a empresa cria procedimentos e medidas administrativas para cuidar do seu ambiente. Após isso, ela começa a cuidar dos sistemas de proteção coletiva. Então, a empresa faz a manutenção do maquinário, cuida do ambiente, faz barreira onde precisa de barreira, orienta o profissional. E aí, depois que ela faz isso tudo, ela ainda cria os procedimentos para que o profissional fique exposto o mínimo de tempo possível ao ruído, para que o ambiente seja organizado, para que o trabalho seja organizado, que haja planejamento. E aí ela coloca avisos, coloca controles periódicos, como, por exemplo, a audiometria geralmente ela é realizada, em alguns casos, de 12 em 12 meses, em alguns casos, de 6 em 6 meses. E aí, só por último, é que a empresa vai colocar o equipamento de proteção individual. Ela tem um trabalho imenso, tem muito trabalho até que chegue no momento de colocar o protetor individual para o trabalhador.
Só quando todas as medidas anteriores não foram suficientes para proteger o trabalhador é que a empresa fornece o protetor individual. E aí, como é que eu vou verificar se o meu protetor individual é adequado? Primeira coisa, eu vou verificar se ele oferece uma boa vedação. Ele precisa reduzir o ruído. E aí tem um detalhe. Lembra que eu mostrei uma escala com vários níveis de ruídos para você? O ideal é que, acima de 85 decibéis, eu já esteja protegendo o trabalhador, eu já esteja fornecendo equipamento de proteção individual. Porém, cada protetor auditivo tem um nível de ruído que ele protege. Esse aqui, por exemplo, que eu vou te mostrar, ó, esse modelo aqui, eu estou com 4 modelos diferentes aqui na minha mesa para te mostrar. Esse aqui tá uma coisa que eu gosto demais, tá? Manual de instruções. Recebeu o equipamento? Para um minutinho para ler o manual de instruções do seu protetor. Pode ser o protetor auricular, pode ser o protetor respiratório, qualquer um que seja. Para um minutinho para ler. Ah, luva também vem com manual. Pega o manual da sua luva, pega lá a embalagem, vê a orientação do fabricante para você. Aqui diz que esse protetor auditivo, ele reduz 16 decibéis do ambiente de trabalho. Então, se eu estiver num ambiente com 100 decibéis, ele vai reduzir para 84. Começa a ficar seguro, começa a ficar confortável, mas pode ser que com 84 a empresa ainda queira proteger, tá? Tem algumas empresas que passam a proteger a partir de 80 decibéis. E aí tem alguns protetores que fornecem uma proteção em outro nível. E aí eu vou sempre olhar a embalagem, eu vou sempre procurar na orientação do fabricante qual é a medida adequada. E aí tem um detalhe também. Quando que eu vou saber qual é a medida certinha que ele protege? Eu vou procurar pela informação NRRSF. E aí vai estar escrito NRRSF 16 decibéis, como é o caso desse daqui. Esse outro modelo que está aqui na minha mão, ele tem o NRRSF 17 decibéis. E eu tenho esse outro aqui, que protege 18 decibéis. Então, cada protetor auricular que você utilizar vai proteger um determinado nível. Então, o de 18 decibéis, por exemplo, vai reduzir de 100 para 82. Eu chego num nível mais confortável. Se eu estou com 95 decibéis lá no ambiente de trabalho, esse aqui vai proteger adequadamente, porque ele vai fazer cair para 77. E 77 ainda é uma margem segura. Mas, Cláudia, será que eu posso usar o protetor auricular de concha e colocar o meu plug por dentro? Porque eu vi um colega fazer e eu estou até curioso se posso fazer isso, porque vai dar uma vedação melhor eu colocar o protetor de plug e depois colocar o de concha por cima. Será que vai dar? Antes de te dar a resposta adequada, eu vou te dizer o seguinte: procure a instrução com um técnico de segurança que trabalha com você. Mas se você não tiver um técnico de segurança trabalhando com você, se na sua equipe é o encarregado administrativo, por exemplo, que dá as orientações relacionadas à segurança, vou te dizer o seguinte: não faça essa combinação. E por que não? Porque se eu tenho um protetor auricular reduzindo 18 decibéis e eu tenho um protetor auricular reduzindo 16 decibéis, a soma de decibéis vai dar 34 decibéis. E existe um documento que chama PPRA. Nele tem a descrição da sua atividade e a descrição dos riscos em que você vai estar exposto. Agora, você imagina um ambiente com 95 decibéis, lá no PPRA tem a orientação de usar um protetor de concha, mas eu não estou achando que está bom, eu estou achando que não está confortável para mim, e aí eu quero colocar o outro protetor junto. Eu vou reduzir 34 decibéis, eu vou chegar a 61. Será que 61 decibéis, sendo uma margem mínima para o ambiente de trabalho, seria um valor seguro? Eu acredito que não. E sabe por que não?
Porque no ambiente de 95 decibéis, você tem outros sinais sonoros que você precisa ter ciência dele. Você precisa estar ciente de outros sinais sonoros que podem estar prevenindo acidentes, estar prevenindo, às vezes, uma perda material, uma perda lá na produção na sua empresa. E aí, se você coloca protetor demais no seu sistema auditivo, você não vai perceber essas variações. Pode ser que você precise estar atento ao barulho, ao ruído provocado por uma determinada máquina. E aí, uma trepidação diferente, um barulho diferente, você não vai perceber se você estiver protegido demais com 2 protetores auriculares. Entendeu? Então, sempre que você tiver uma dúvida relacionada a equipamento de proteção individual, pergunta para o técnico de segurança da sua empresa, ou pede instrução para alguém que tem acesso ao PPRA, ou pede para ver o PPRA, para ver qual é a orientação que tem ali. Geralmente não é adequado usar 2 protetores auriculares, um dentro do outro, tá? Nesse caso, seria o protetor tipo plug dentro do protetor tipo concha. Não seria adequado, porque ele pode estar favorecendo a ocorrência de acidente no seu ambiente de trabalho. Outra coisa que eu vou observar no momento de identificar um bom protetor vai ser a eficiência dele. Será que ele atinge aquela margem que está dizendo na embalagem? Como que eu vou saber isso? Uma forma de você identificar é procurar o laudo específico daquele protetor. E geralmente a gente tem um nome específico para esse laudo, chama certificado de aprovação. Todo equipamento de proteção individual, ele passa por um ensaio obrigatório pelo Ministério do Trabalho, que esse ensaio é justamente para saber como é que funciona aquele protetor e se ele funciona adequadamente. E aí, depois que ele passa por esse ensaio, é emitido um certificado para aquele protetor. Se você tiver curiosidade, se você tiver dúvida sobre o funcionamento adequado daquele protetor, procure na embalagem do protetor ou no manual de instruções qual é o CA. Esse modelo que eu estou usando aqui, ó, tem o CA 11882. É só você escrever na internet. Escreve assim, ó, consulta CA 11882. E aí vai aparecer algum site, ou talvez até o próprio site do Ministério do Trabalho, você vai encontrar a informação sobre aquele CA. E aí vem como que ele é confeccionado, qual é o tipo de material, qual é o tipo de material da corda, se ele é de silicone, se ele é de espuma, se ele é de concha, tudo isso vem descrito lá no certificado de aprovação do equipamento, quando ele é realmente um equipamento de proteção individual. E as últimas 2 coisas que a gente usa para identificar um bom protetor são conforto e a compatibilidade com outros equipamentos de proteção. Então, eu preciso usar capacete, óculos, máscara ou respirador, eu preciso usar um protetor facial ou algum protetor adicional. Eu vou verificar se aquele protetor é compatível. Esse modelo aqui, por exemplo, não dá para eu usar com capacete, porque não dá para eu colocar por cima. Então, nesse caso, se eu for utilizar um capacete, eu vou precisar usar um protetor acoplado ao meu capacete. Se for um protetor tipo concha, eu vou usar um protetor auricular acoplado ao meu capacete. Ou então, eu vou usar mesmo um protetor tipo plug. Como identificar um bom protetor auditivo? Como que eu vou utilizar um bom protetor auditivo? Eu vou avaliar tempo de exposição e aí, será que eu, trabalhador, vou avaliar? Não. O técnico de segurança já avaliou para você. O engenheiro de segurança já avaliou para você. Sempre alguém passou antes de você no seu ambiente de trabalho para fazer análise de risco e verificar se aquele ambiente está seguro, se não está seguro, qual é o equipamento que você precisa utilizar naquele ambiente. Então, o técnico de segurança vai avaliar o tempo de exposição antes de definir qual é o equipamento que você vai utilizar. E aí, eu vou precisar colocar esse equipamento. Vou passar por uma fase de adaptação, tá, gente? Não é porque você acabou de colocar um protetor, que o protetor tá novinho, bonitinho assim, que vai ser um mar de rosas. Você vai precisar se acostumar com o uso do protetor auricular. E aí, como é que eu coloco o protetor auricular? Como você pode ver aqui na imagem, ó,
justamente na figura do meio, você vê que o trabalhador precisa levantar a mão do lado contrário em que ele vai colocar o protetor, vai pegar a orelha, vai puxar a orelha e geralmente a gente orienta que abra um pouquinho a boca para colocar. Isso faz com que o canal auditivo fique estendido e aí fica mais fácil para que o plug penetre adequadamente no canal auditivo, favorecendo essa vedação. E aí depois disso, você vai passar por um período de adaptação. Então não é simples assim, colocou, tá tudo bem. Não, colocou o protetor auricular, ele vai atenuar para você o ruído, vai melhorar o seu conforto num ambiente ruidoso, porém, não vai ser super confortável de imediato. A gente acostuma com o protetor com o tempo. Então, só para você entender, vou fazer novamente a simulação. Passa a mão por trás da cabeça, abre a boca, estende aqui, ó, a orelha. Você vai realmente puxar a orelha para estender. Estende aqui, abre a boca e coloca o protetor. Isso vai fazer com que ele acople perfeitamente no seu canal auditivo e vai causar a vedação necessária para causar a redução do ruído conforme realmente é necessário. E do outro lado eu vou fazer a mesma coisa. Ó. Estende a orelha, puxou, abre a boca. Quando você sente que ele já está na posição, você solta e deixa o protetor. Você não pode empurrar o protetor para dentro, tá? Se ele já está na posição correta, você não pode empurrar o protetor para dentro. Mantenha ele na posição e pode realizar a sua atividade. Você vai verificar, claro, quais são os outros equipamentos de proteção que você precisa utilizar e fazer a compatibilidade. Então, provavelmente você vai precisar usar óculos, capacete, respirador. Para cada tipo de atividade vai ser um tipo de equipamento de proteção. E aí é a sua empresa ou técnico de segurança que vai dar a orientação. E aí eu vou falar um pouco sobre o uso incorreto. Eu já vi muitas vezes na empresa a pessoa fazer assim, ó, tirou o protetor, ela deixa aqui o protetor na roupa, deixa aqui em contato com a roupa, deixa em contato com as impurezas do ambiente de trabalho. Eu já vi a pessoa pegar o protetor e colocar na boca para limpar. Olha, para limpar, para fazer a higienização correta do seu protetor auricular, você não pode levar ele à boca. Existem alguns resíduos que estão no seu canal auditivo que não devem ser ingeridos. O que você precisa fazer então? Lavar com água e sabão. Cuidar adequadamente, né, do protetor, lavar com água e sabão. É isso que você precisa fazer com esses protetores, não levar à boca, tá? Quando eles apresentarem desgaste, às vezes quebra aqui um pininho, às vezes perde um pedacinho, às vezes sai um pedaço inteiro da cordinha, você precisa comunicar isso à empresa e solicitar reposição. Então você devolve o equipamento velho, já utilizado, e pega um equipamento novo. O mau uso ou a perda, em algumas empresas, pode ser punido. Então leia atentamente o que dizem na ficha de EPI, para que você haja com o comportamento correto com a empresa, tá? Não é correto você ficar perdendo muitas vezes os equipamentos que a empresa te fornece. Existe um custo para adquirir esses equipamentos. Então, recebeu protetor auricular, recebeu qualquer tipo de equipamento de proteção individual, seja zeloso com eles. Tenha cuidado, guarde corretamente. Eu tenho aqui, ó, aonde veio o meu protetor auricular, eu guardo o protetor depois que eu terminei de utilizar. É claro que antes de guardar, eu vou lavar com água e sabão. Eles são laváveis, são reutilizáveis. Então, eu posso até guardar ele aqui, ó, acabei de tirar, eu posso até guardar ele dentro da caixinha, mas depois eu me dirijo a algum local onde tenha água e sabão para fazer a higienização desses equipamentos. Vale para os de plug, vale para os de concha. Eu faço a higienização com um pano úmido, faço a higienização com um pouco de álcool. Hoje a gente faz
muita higienização com um pouco de álcool por causa da pandemia que se iniciou em 2019, né? Que chegou ao nosso país em 2020. E aí a gente aprendeu realmente sempre estar com o álcool próximo para a gente poder fazer a higienização dos nossos objetos, das nossas mãos, e assim vale para os equipamentos de proteção. Faz a higienização dele e depois continua a utilizar. Houve o desgaste natural do processo, eles se danificaram, às vezes danifica em cerca de 3 meses, alguns 6 meses, dependendo do padrão adotado na sua empresa, leva para o departamento de segurança para fazer a substituição ou para fazer a manutenção, dependendo do caso, tá? Em alguns casos, a empresa troca a espuma do protetor de concha de 3 em 3 meses, de 6 em 6 meses, depende do padrão da sua empresa. Em algumas empresas, de 3 em 3 meses, você precisa se apresentar ao departamento de segurança para substituir o seu protetor auricular tipo plug. E aí tem um detalhe também. Tem empresa que de 3 em 3 meses troca as cores do protetor. Então você não vai estar com o mesmo modelo por 6 meses seguidos. Estava usando o amarelo nos 3 primeiros meses do ano, nos próximos 3 primeiros meses vai usar o azulzinho, nos outros 3 vai usar o laranjadinho ou vai usar o vermelho e por aí vai. Então, cada empresa tem um padrão e adota esse padrão justamente para proteger o trabalhador. Alguns cuidados extras. Não pegue o seu protetor com a mão suja. Você está com a mão suja? Faça a higienização adequada da sua mão para depois pegar o protetor. Guarde no local adequado. Use no ambiente de trabalho no tempo que é recomendado pelo Departamento de Segurança do Trabalho. E quando ele já não servir mais para o fim a que ele se destina, faça o descarte correto. Jogue fora o equipamento, mas jogue fora no lugar certo. Não é jogar lá dentro da fábrica. Leva para o departamento de segurança para que seja feito o descarte correto. Se você tiver alguma dúvida sobre o que foi explicado até aqui, pode mandar mensagem para mim, pode deixar aqui nos comentários. Aqui na plataforma você tem o campo dos comentários para poder deixar mensagem, para poder tirar dúvida, ou procure o técnico de segurança da sua empresa para poder fazer a solicitação ou tirar dúvidas em caso de necessidade. Um abraço para você, te vejo na próxima aula.